precisou se passar por um outro para permanecer vivo, para terminar a sua missão. Paulo combateu culturas hereges, Paulo combateu injustiças sociais, Paulo combateu todo tipo de iniquidade humana, dissensões. Paulo combateu calúnias, Paulo desfez panelinhas, Paulo ensinou pessoas, Paulo direcionou líderes, Paulo capacitou jovens. Aleluia, glória a Deus. Paulo deixou um legado escrito para nós. E ele diz: a minha graça te basta. Aleluia. A minha graça, disse Deus para Paulo. Por quê? Porque Paulo precisava do cuidado de Deus. Às vezes, a gente está numa enfermidade e a gente pede a graça da saúde, a gente pede a graça da força, e não é fácil para quem está no leito, para quem está com um diagnóstico médico negativo ou positivo, dependendo da situação. Isso não é fácil, mas quando nós cremos que a graça de Deus pode nos alcançar até no leito de morte, isso fica visível, o poder de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus sobre a vida do ser humano. E o que a gente precisa ressaltar é que essa graça, essa bondade, essa misericórdia não é pelo que nós fazemos, não é por obras, isso é por misericórdia. Não é quem faz mais na igreja que é mais privilegiado, não é quem toca melhor, não é quem canta melhor, não é quem já está há tantos anos na tribuna, não é assim que funciona com Deus. Com Deus funciona a partir da fidelidade. Prova isso em nome da Bíblia, aqueles trabalhadores da vinha. Aquele que trabalhou 2 horas recebeu o mesmo tanto daquele que trabalhou 8 horas, 12 horas. E se fôssemos nós que fosse pagar, nós não pagaríamos assim. A justiça para nós seria o quê? Pagarmos de acordo com as horas de trabalho. Eu trabalho 20 horas por semana. Então, se alguém me chamar para me trabalhar as 40 horas, eu vou querer que aumente o meu salário. E isso é justo. Mas na logística de Deus, Deus trabalha com sentimento, com emocional. Talvez provavelmente, aquele que chegou ali e só deu 2 horas de serviço, serviu com a mesma fidelidade do que estava ali há 4, a 8, a 12 horas. Então isso prova para nós que a graça de Deus não é pelo que eu faço. A graça de Deus é pelo que eu me permito sentir. Reconhecer a graça dele. Louvado seja Deus. Não é por obras, porque se fosse por obras, nós iríamos nos gloriar. Mas eu fiz isso, o irmão não fez. Mas eu fiz aquilo e o irmão não fez. E não é assim. Na obra de Deus, a palavra diz que os primeiros podem ser os últimos, e os últimos podem ser os primeiros. Então, dá-nos a nós uma esperança de que aqueles que ainda não foram alcançados, que nós amamos, que nós oramos por eles, que eles podem ainda ser alcançados pelo Senhor. Quem sabe até no leito de morte. Louvado e agradecido seja o santo nome do Senhor. Santo, santo és tu, ó Deus. Aleluia. Nós precisamos entender que a graça, ela se manifesta na vida dos escolhidos. Se nós observarmos a palavra, aqui é para todos, ó. Porque pela graça sois salvos. Quem que sois salvos? Os que escolheram aceitar. Por meio da fé. E isto não vem de vós, isso é dom de Deus. E dom é presente. Dom não é habilidade. Dom é um presente que é imerecido. Habilidade é
utilizada. Mas a Bíblia diz: congregai-vos, congregai-vos. Nem o